sobre a independência, né, um processo de independência no Brasil. Brasil e o primeiro reinado. O Brasil, quando Napoleão Bonaparte atacou Portugal e que o imperador português, junto com a sua família e com a sua corte, vieram para o Brasil, então eles começaram um sistema diferente de administração aqui no Brasil. Porque o Brasil aqui era uma colônia, assim como tantas outras colônias, né, dos países mais desenvolvidos. O que era uma colônia? A colônia era quando um país descobria, né, ou chegava num lugar onde não tinha uma civilização, como foi o caso do Brasil, tinha moradores, né, indígenas aqui, e aí não eram poucos, eram bastante, mas eram considerados povos selvagens, e sendo selvagens, então não tinham direito a nada, né? Para eles isso não significava nada, era como se fosse uma terra de ninguém, uma terra sem dono. E aí então esses países, né, Portugal, no caso do Brasil, a Espanha, no caso do restante da América, a Inglaterra, lá na América do Norte e tal, França, em outros lugares, e assim por diante, os países mais desenvolvidos da época, eles tomavam conta dessas terras novas, né, desses locais novos que eles chegavam, e consideravam esse local uma colônia do país de origem, né? Então, no caso, o Brasil, ao ser encontrado aqui por Pedro Álvares Cabral, ele torna-se colônia de Portugal. Por muito tempo esteve nessa situação de colônia de Portugal, né? Sendo que a administração, né, do Reino de Portugal era lá em Portugal, e eles mandavam para cá administradores, né, pessoas que administravam aqui, né, na verdade administravam, eles cuidavam dos interesses do Reino de Portugal, né? Então eles começaram, a primeira coisa que eles começaram a fazer, que eles viram que era algo lucrativo, foi o pau-brasil, né? O pau-brasil era uma madeira aqui da região da beira do oceano aí, né? Na Mata Atlântica, uma madeira muito valiosa na época, né? Eles usavam para fazer tinta e muitas coisas. E eles então entraram em contato com os índios e negociaram com os índios, e os índios tiravam essa madeira para eles e eles levavam embora de navio, e assim levaram tanto que acabaram com a floresta de pau-brasil. Hoje nós temos já tantos anos que ninguém mais derruba um pau-brasil, mas não se tem assim uma notícia de um local onde tenha muito, né? Tem um exemplar aqui e ali, né? Mas quase não tem mais. Então eles destruíram, né? Se fala muito hoje em destruição na floresta amazônica, né? Houve muitas destruições no Brasil, né? Houve a destruição dessa madeira, né, chamada pau-brasil. Mais tarde, lá no oeste, houve a destruição das araucárias, né? O oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eram locais onde tinha florestas enormes de araucárias, né? Árvores de 200, 300, 400 anos de idade, quem sabe até mais. E eles foram derrubando também, derrubaram tudo. Hoje tem poucos exemplares de araucária. No Cerrado Mato Grossense também houve uma derrubada muito grande, né, de árvores ali, que não são árvores muito grandes, né, é uma árvore diferente, né? O Cerrado é uma árvore menor, mas é mata. E também foi derrubado para plantio, e agora se fala muito em destruição da Amazônia. Então, essa história de destruição da natureza não é nova. Isso aí já começou com
a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Então, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, então essa situação de colônia ela passa a ter um status um pouco diferente, né? O Brasil é elevado a Reino Unido, a Portugal, então, quer dizer, o Reino de Portugal e do Brasil, 2 reinos juntos, e nós tivemos então um período grande aí em que nós fomos governados por reis aqui no Brasil, né? Mesmo depois da independência do Brasil, continuamos sendo governados, né, por reis, né? Foi o nosso caso, nossos 2 reis aqui no Brasil, foi o Dom Pedro I, né, que é o filho do Dom João VI, que veio de Portugal e foi o primeiro príncipe regente aqui no Brasil. Depois, então, o filho de Dom Pedro I, que era o Dom Pedro II. Então, tivemos essa monarquia no Brasil com esses 2 reis. Aí, depois disso, veio a República. Então, a corte de Portugal foi mandada de volta. O Brasil começa a se tornar um país de administração republicana, né? Mas antes disso tudo acontecer, nós tivemos algumas crises aqui. Nós vamos começar hoje a ver essas crises aí, começando pelas conjurações mineira e baiana. Os brasileiros aqui, né, também não estavam contentes, satisfeitos com o que acontecia aqui, porque havia uma cobrança exagerada de imposto, né, de impostos, tributos, e essa derrama que ali falou no filme, né, no vídeo, ela era uma cobrança compulsória, ou seja, digamos assim, um produtor, né, um mineiro lá, um produtor de ouro, ele tirava 1.000 quilos de ouro por mês. Esse ouro tinha que passar pela Casa da Moeda, né, que tinha ali uma casa especializada do governo português, da coroa portuguesa. Essa casa beneficiava esse ouro, né, e tirava 20%, né, 20%, que era o quinto, né? Então, cada 1.000 quilos de ouro que ia para ser beneficiado na casa ali da moeda, 200 quilos ficava com a coroa, ficava com o rei. E os 800 então voltava, daí vinha marcado, carimbado, com selo real, e aí o dono do ouro podia vender para quem quisesse. Se ele não tivesse esse selo, né, se o ouro não passasse por essa casa, ele era pego tentando vender o ouro, ele perdia tudo, que daí era considerado contrabando. Então ele pegava aquele ouro, tirava aquele ouro ali das minas, passava pela casa ali que a coroa tinha estabelecido, a coroa beneficiava esse ouro, tirava 20%, que era o quinto, né? Que até o pessoal estava com tanta raiva desse imposto, né, cobrado, que apelidou de Quinto dos Infernos, né? Mas esse é o Quinto dos Infernos, ou seja, o rei tomava deles esses 20% da produção. E aí, então a média, né, o rei já sabia, a média daquele mineiro lá era 1.000 quilos de ouro por mês. Vamos fazer uma hipótese aqui. Aí, como começou a cair a produção de ouro, ele não tirava mais 1.000, ele tirava só 800, só 700 quilos de ouro. Aí o rei começava a achar que ele estava desviando esse ouro que faltou. Como é que ele tirava sempre 1.000 e agora está tirando 700, 600, né? Então, a derrama era assim para cobrar sobre os 1.000. Não importa, se você tirou 500, 600, 700 ou 800, você vai pagar sobre 1.000, porque você tirava 1.000, então você tem que pagar sobre 1.000. Então isso criou uma revolta muito grande entre as pessoas que, além de pagar o imposto alto, que eles achavam alto na época, ainda tinham que pagar o imposto do produto que eles não estavam conseguindo retirar das minas. Então houve ali a Revolução Mineira. E depois a Conjuração Baiana, né? Também foi outro movimento. Há uma diferença grande entre um movimento e outro, né? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês aqui, antes de vocês fazerem o trabalho,
E isso é para vocês levarem para o resto da vida, tá? Não é para hoje, não. É para vocês não esquecerem mais disso. Vocês prestaram atenção na explicação do professor que a conjuração mineira, ela era composta de pessoas da elite, pessoas de muita influência econômica. E o Tiradentes era um idealista, né? Tinha um ideal pela República, ele gostava, ele tinha contato ali com a turma dos Estados Unidos, e ele então era uma pessoa que lutava por ideal, não por dinheiro, por ideal, mas ele não era dos mais ricos lá da região. Para quem que sobrou a punição, no final das contas, depois de tudo resolvido, tudo julgado, claro, alguns foram degradados, né, deportados para outro continente, mas mantiveram a vida e lá continuaram a vida deles. Quem sobrou mesmo a morte, né, por enforcamento, foi pro Tiradentes, que era o idealista, não era da elite e morreu por todos eles. Na questão da conjuração baiana, então era um pessoal não tão de elite, pessoal de menos influência, né? Então a revolta mais popular e também não deu em nada, e a punição foi muito maior para esses da conjuração baiana, porque não eram da elite. Então vocês colocam na cabeça de vocês aí uma coisa, tem duas situações muito importantes, sempre, isso desde que o mundo é mundo, né? E vai continuar. É a questão política, que ninguém vive sem política, né? A política ela existe na vida do ser humano de forma natural, né? E tem a política boa, tem a política ruim, tem a política de interesse, simplesmente, mas tudo é política. E a questão econômica. E o que gira mesmo essa política é a questão econômica. Então, quando você vê pessoas com muito poder aquisitivo, com muito patrimônio, com muita riqueza, metida em política, para defender pobre aqui não é. Pode ter um monte de objetivos na política, mas para defender pobre não é. Porque eles são elite, eles são ricos e há uma divisão muito grande nessas classes aí. Hoje no Brasil, todos nós podemos fazer política e temos a condição de participar da política. Então, quando você for participar, né, logo vocês vão crescer. Agora vocês têm os pais, os irmãos mais velhos que já participam, já votam, já vão pensando nisso. Sempre que um pobre se mete a defender causas de gente rica, ele vai acabar no final, se der tudo certo, ele não vai ganhar nada com isso, pode ter certeza. E se der tudo errado, ele vai ser culpado por isso. Então, é bom pensar um pouquinho nessa questão aí econômica, financeira, e cada um procurar defender a sua classe, defender os seus interesses e não o interesse dos outros. Tá? Porque por trás de todo o levante, por trás de todo o movimento tem um objetivo, e a gente tem que ser inteligente o suficiente para descobrir. E então a gente vai ver se esse objetivo que aquela pessoa tem serve para nós ou se não serve. Se não serve para nós, não vamos fazer força junto com ele, né? Se serve e vale a pena, aí sim devemos fazer, porque cada um tem que defender o seu lado, né? Também o lado do outro, mas o seu lado tem que ser defendido. Se você não defender o teu lado, dificilmente alguém vai fazer isso por você. Tá bom?